Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje na nossa aula 126 do nosso curso de Matemática Básica e estamos estudando a função do segundo grau, ou a função quadrática, e em particular hoje nós vamos estudar a inequação do segundo grau. Então na última aula nós fizemos o estudo do sinal da função do segundo grau e essa teoria da última aula vai servir de base para nós estudarmos aí as inequações do segundo grau. Bom pessoal, uma inequação do segundo grau ela pode se apresentar sob uma dessas quatro formas aqui. Então nós temos aqui uma função do segundo grau, tá certo? Nós vamos enxergar este membro esquerdo aqui como uma função do segundo grau, tá ok? Então nós temos aqui um f de x, né, que é a nossa função quadrática, e resolver uma inequação do segundo grau significa encontrar os valores de x, tais que este valor aqui, f de x, é maior do que zero, ou maior ou igual a zero, menor do que zero, ou menor ou igual a zero. Ou seja, descobrir quando a função do segundo grau é positiva, positiva ou nula, negativa ou nula. Nós sempre vamos deixar o membro direito igual a zero. Caso o membro direito não seja igual a zero, nós vamos ter que fazer alguma estratégia aí para transformá-lo igual a zero, tá ok? Trazendo os termos para a esquerda, enfim, trabalhando, né? Ou eventualmente pode ser que seja diferente de zero, mas aí a resolução pode ter alguma artimanha e alguma estratégia diferenciada, mas em geral nós vamos enxergar aí o membro direito sempre igual a zero, tá ok? Mas nada melhor, pessoal, do que um exemplo para nós explicarmos isso aqui. Na verdade não é nada difícil, através do estudo do sinal que nós vimos aí na última aula, vai ficar bastante simples. Basicamente, nós vamos ter que estudar o sinal dessas funções e ver qual é o intervalo dentro daquele estudo do sinal que satisfaz o fato de ser maior do que zero ou maior ou igual a zero, enfim, dependendo da situação, da necessidade de cada caso, tá ok? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Nós temos o primeiro exemplo aqui que é o seguinte. Queremos que x² menos 3x mais 2 seja maior do que zero, seja positivo. Ou seja, queremos encontrar os valores de x que satisfazem, né, o fato de que este membro aqui seja positivo. Então qual que vai ser a ideia? Nós vamos enxergar este membro à esquerda aqui como f de x. E aí nós vamos estudar o sinal dessa função. Lembrando da nossa aula de ontem, como é que nós estudamos o sinal de uma função do segundo grau, ou, em geral, né, de qualquer função. Primeiro nós igualamos a zero para encontrar as raízes, porque nas raízes é que existe a mudança de sinal, tá ok? Bom, então, primeiro nós igualamos x² menos 3x mais 2 a zero para encontrarmos as raízes aí, né? Então, a soma entre essas raízes aqui, ela é menos b sobre a, né? Pensar aí na soma e no produto, menos b sobre a, ou seja, menos 3 sobre o a, que é 1, né? Isso aqui vai dar 3 e o produto vai dar c sobre a, que é 2 sobre 1, que é 2. Então, dois números que somados resultam 3 e multiplicados 2, né? Então, nós temos aqui o x1 igual a 1 e o x2 igual a 2, né? 1 mais 2, 3, 1 vezes 2, 2. Então, nós fazemos o estudo do sinal de que forma? Colocamos apenas o eixo das abscissas, colocamos as raízes, no caso 1 e 2, né? Observamos que pelo fato do A ser positivo, a concavidade é para cima, então nós temos esse formato de parábola. Lembrando que para o estudo do sinal, não é importante que nós esbocemos aí uma parábola com perfeição, tá ok? A ideia é apenas nós observarmos esse formato aqui, para observarmos que a função era positiva, ela se torna negativa, né, o valor da função, e volta a virar positivo, né? Então aqui nós temos as raízes, que são 1 e 2, né? Então nesses pontos a função é nula, né? Bom, agora nós olhamos para o que nós queremos, tá? Nós queremos que f de x, que é x² menos 3x mais 2, seja maior do que zero. Portanto, bola aberta aqui, porque aqui é igual a zero, né? Então maior do que zero nesse intervalo, e maior do que zero nesse intervalo. Então a solução é x menor do que 1 ou x maior do que 2. Né? E aí nós colocamos o nosso conjunto solução como sendo o conjunto x pertencentes a R, tal que x é menor
do que 1 ou x é maior do que 2, não é? Lembrando aí que nós podemos também adotar uma notação por intervalo. Nós podemos fazer o seguinte, os reais menos o intervalo fechado, que começa em 1 e vai até 2, ok? Então, quando nós retiramos da reta o intervalo fechado, 1, 2, né? Então, nós vamos retirar esse pedaço aqui, né? E vamos ficar com a parte que é positiva, tá ok? Então, isso que é resolver uma inequação. Vamos fazer mais um exemplo desse estilo aqui. E, a partir daí, nós vamos apresentar algumas aplicações das inequações do segundo grau. Segundo exemplo aqui, nós temos uma função do segundo grau também, né? x² menos 1 menor ou igual a zero. Então, nesse caso, nós temos uma função do segundo grau, que nós também vamos chamar aqui de f de x, mas ela é incompleta, né? Pois o nosso coeficiente b é igual a zero, por isso que não aparece o termo x aqui. Bom, temos que estudar o sinal desta função, portanto, primeiro passo, nós temos que igualar a zero a nossa função, para encontrarmos as raízes. x² menos 1 igual a zero. Quando a equação do segundo grau é incompleta, né? E nesse ponto podem voltar aí a nossa playlist de equações do segundo grau, nós não precisamos nos recorrer à Bhaskara nem a soma e produto, né? Basta que nós, nesse caso aqui, quando o termo b é igual a zero, basta que nós passemos para o outro lado o número, né? Então nós ficamos com x² igual a 1, portanto x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o quê? Mais ou menos 1. Então as nossas raízes são 1 e menos 1. A partir de então, nós fazemos o esboço aqui da nossa parábola, apenas utilizando o eixo das abscissas, né? Que é o que interessa para o estudo do sinal. O nosso A é positivo, portanto a concavidade é para cima, né? Então nossa parábola ela tem esse formato, sendo que uma raiz aqui é menos 1 e a outra é 1. Bom, a função ela era positiva, vira negativa e volta a se tornar positiva. E nós queremos que a função seja menor ou igual a zero. Ora, igual a zero, ela é exatamente nas raízes. Então, nesse caso, vai ser bola fechada nas raízes, porque nós queremos menor ou igual a zero também. Bom, menor do que zero entre as duas raízes. Ok? Então, nesse intervalo aqui, nós temos a função menor ou igual a zero. Então, aí nós temos que colocar no nosso conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 1, ou então a notação por intervalo, que é o intervalo que vai de menos 1 até 1, fechado aí nos dois extremos, tá ok? Então tá aí mais um exemplo para vocês aí. Bom, esse exemplo aqui, pessoal, é o seguinte, às vezes a inequação do segundo grau, ela pode se apresentar, né, a cobrança da inequação do segundo grau, ela pode se apresentar de outra forma, tá? O exercício pode não ser explícito no sentido de pedir que se resolva uma inequação do segundo grau. Esse é um exemplo, né? Então esse exercício ele pede para determinar o domínio dessas funções. Então aparentemente não é um exercício de inequação do segundo grau. Mas na realidade é. Por quê? Nós já discutimos, né, que quando se pergunta o domínio de uma função, na verdade os exercícios querem perguntar aí qual é o maior domínio possível, né? Qual é o domínio de definição dessa função. Ora, como nós temos aqui uma raiz quadrada, nós sabemos que raiz de índice par, que no caso a quadrada é um índice par, nós não podemos ter o radicando negativo. Portanto, o nosso domínio desta função aqui, ele deve satisfazer aí x² menos 6x maior do que ou igual a zero. Aliás, pessoal, um detalhe que muitas vezes eu acabo falando maior ou igual a zero. O mais correto do ponto de vista da regência nominal é dizer maior do que ou igual a, né? Porque maior ele rege a preposição do e igual rege a preposição a, né? Então não é correto nós dizermos aí maior ou igual a, né? Mas é por um abuso de linguagem, a gente acaba falando, né? Coloquialmente, né? Mas o mais correto é maior do que ou igual a. Embora muitas vezes a gente fale maior ou igual a, né? Bem, enfim, digressões aí linguísticas à parte, né? Nós caímos aqui numa inequação x² menos 6x maior ou igual a zero. Então nós temos esta função aqui no caso, né? Neste caso, como a função f de x já é esta aqui, né? Então eu vou chamar essa função aqui de g de x. Bom, então, primeira coisa, nós temos que igualar a zero, né? Para encontrarmos as raízes
E esta é uma função do segundo grau que tem o termo independente nulo, ok? Bom, x² menos 6x igual a zero, nós também não precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara aqui. Quando ela é incompleta desta forma, basta nós colocarmos em evidência o x, vai ficar x que multiplica x menos 6 igual a zero. E daqui vem x igual a zero ou x igual a 6, tá ok? Na verdade seria x menos 6 igual a zero, que eu vou já escrever direto x igual a 6. Então essas são as nossas raízes. Então nós temos aqui o nosso eixo, né? Para nós fazermos o estudo do sinal, né? Concavidade para cima, pois o A é positivo, né? Então nós temos uma parábola desse tipo, né? Aqui é 0 e aqui é 6. São as raízes que nós encontramos. Aqui a função ela era positiva, vira negativa e volta a se transformar em positiva. E nós queremos que g de x, né, que é essa função aqui representada por essa parábola, ela seja maior ou igual a zero. Então, bola fechada aqui, porque aqui é igual a zero, engloba este trecho, né, bola fechada aqui também, e todo esse trecho, ok? Bom, então nós temos exatamente isso. Agora, quer dizer, a função g deve satisfazer isto, para que ela seja maior ou igual a zero. E esse vai ser exatamente o domínio da função f, tá ok? Então, o domínio da função f, vou escrever a notação por intervalo, né? Vou escrever assim, reais menos o intervalo que vai de 0 a 6. Agora, nós temos que deixar o intervalo aberto aqui. Nós não podemos tirar o intervalo fechado. Caso contrário, nós tiraríamos esses dois extremos aqui que nós não queremos retirar, tá ok? Ou pode também colocar aquela outra notação, né? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero, ou x é maior ou igual a 6. Bom, então isto encerra esse exercício aqui. Bom, então esse item B aqui, pessoal, a função f é definida por 1 sobre raiz quarta de x² menos x mais 1. Ora, nós temos novamente um índice par. No caso aqui é 4. Né? O que importa é que ele é par, portanto o nosso radicando ele deve ser não negativo. Né? Ele deve ser maior ou igual a zero. Porém, como ele também está no denominador, ele não pode ser zero também. Tá, ok? Então nós temos que ter aqui que x² menos x mais 1, que é o nosso radicando ali, ele deve ser maior do que zero. Ele não pode ser igual a zero também. Agora, primeiro nós temos que igualar a zero, né? Para nós estudarmos o sinal dessa função aqui. No entanto, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, quando nós calculamos o delta, né? O discriminante desta equação aqui, nós temos b² menos 4ac. Ora, então nós vamos ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 1, que é o c também. Então nós vamos ter 1 menos 4. Isso aqui vai dar menos 3, né? Portanto, o nosso delta, ele é menor do que zero, tá ok? Escrevi desta forma aqui. Portanto, a nossa parábola, né, representativa aqui, uma vez que a concavidade é para cima, né, pois o a é positivo, então como o delta é negativo, ele não tem raízes reais essa equação. Portanto, nós vamos ter uma parábola com uma representação desse tipo aqui, ok? Em que todos os valores são sempre positivos, né? Todos os valores da função são sempre positivos. E nós queremos que x² menos x mais 1, de fato, ele seja positivo mesmo. Ok? Então, todos os valores de x satisfazem o fato de que essa expressão é positiva. Então, isso aqui é sempre positivo, independentemente de x. Isso é que está mostrando esse estudo do sinal aqui. Então, nesse caso aqui, o domínio da nossa função é o conjunto de todos os números reais. Então, existem inequações também que dão como solução o conjunto total, né, dos números reais. Existem inequações também que o conjunto de solução é vazio também. Bom, pessoal, o nosso exercício de número 4 aí, ele pergunta o seguinte: para que valores da constante real m podemos afirmar que x² menos 6x mais m é positivo para todo x real? Bom, esse é um exercício bastante interessante. Nós queremos que x² menos 6x mais m seja positivo, ou seja, maior do que zero, para todo x real, né? Na aula passada nós já comentamos aqui sobre esse quantificador aqui da lógica, né? Que significa para todo, esse símbolo aí. Bom, como nós queremos que esta função ela seja positiva para todo x real, se nós fizermos um esboço,
Olha o que vai acontecer. O que significa uma função do segundo grau, né? No caso, esta função aqui, nós podemos chamar de f de x. O que significa essa função ser positiva para todo x real? Como a concavidade é para cima, essa função ser sempre positiva significa que nós vamos ter uma parábola desse tipo. Porque aí o valor da função vai ser positivo para todo x real. Em outras palavras, exigir que essa função seja positiva para todo x significa exigir que o delta seja negativo para que não tenha essa intersecção. Uma vez que o nosso a é positivo, a concavidade já é para cima. Tá? Então nós temos que o delta deve ser negativo. Implica b² menos 4ac negativo, né? Que é o nosso delta. Bom, b², então nós vamos ter aqui menos 6, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que é m, né? Então isso aqui será o quê? Menor do que zero, deve ser menor do que zero. Então aqui nós temos que menos 4m é menor que este termo aqui vai ficar 36, né? Porque está ao quadrado. Quando ele passa para o outro lado, passa como menos 36. Quando o valor é negativo, ele passa dividindo, ele acaba invertendo o sinal da desigualdade. Então vai ficar m maior do que menos 36 sobre menos 4. Então, como menos 4 é negativo, ele passa dividindo normalmente, mas ele inverte o sinal da desigualdade, tá? E, portanto, aqui nós temos que m ele é maior do que 9. Então esta é a resposta desse problema aqui. Então notem que apesar desse problema aqui ser uma inequação do segundo grau, na verdade, na resolução dele, nós, utilizando o conceito do delta, nós acabamos caindo aqui numa inequação do primeiro grau mesmo, né? Que é esta inequação aqui. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a aula de hoje. Na aula que vem nós vamos trazer mais alguns exercícios envolvendo inequação do segundo grau, pois é um tema bastante importante, fica difícil nós trazermos em apenas uma aula aí, tá bom? Então, pessoal, essa será apenas a primeira parte desta aula. Na aula que vem teremos a segunda parte e aí vamos prosseguindo aí com o conteúdo, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!